Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo de quanto que você tá me escutando. Eu sou o João, esse é mais um episódio do Hiperfísica. Como de praxe, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem o que um cientista faz? Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo de quanto que você tá me escutando. Eu sou o João, esse é mais um episódio do Hiperfísica. Como de praxe, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem o que um cientista faz? Então, depois da nossa vinheta, eu vou tentar explicar um pouco pra vocês. Então, explicando o conceito do episódio, né, por que eu tive essa ideia. Bom, não tava nos meus planos fazer esse episódio como segundo, tá? Eu faria ele um pouco mais pra frente. Mas eu vi um post no Instagram esses dias e esse post me deu um pouco de revolta / tristeza dele explicar tanta verdade, tá? Então, o post era basicamente o seguinte. Era uma moça, né, que ela grava TikTok. Eu não lembro o TikTok dela agora, então se vocês descobrirem e puderem me falar, eu ficaria agradecido. Ela grava um TikTok sobre ciência, eu acredito, tá? Ela é uma bióloga ou química da PUC, se eu não me engano. E ela gravou o TikTok explicando basicamente assim, ela tentava ela abriu uma porta, né, com o crachá dela ali, toda a segurança da PUC ou da USP, eu não lembro. E ela foi abrir uma torneira dentro do laboratório dela e não tem água. E gente, isso é extremamente perigoso para quando você trabalha ou com química ou com biologia, ou com compostos perigosos, tá? Você não ter água, porque se der alguma coisa errado, a água é a única coisa que teoricamente pode te salvar, te ajudar, entendeu? E não ter água é extremamente perigoso. E um outro post que eu vi foi como um cientista ganha / trabalha aqui no Brasil. E ele explicava, né, que nós às vezes não tem bolsa, a gente faz jornadas muito grandes de trabalho, então é extremamente desgastante, mal remunerado, mas a gente faz isso porque a gente ama, entendeu? Era basicamente isso que o post estava falando. E eu percebi que muita gente não sabe ou não compreende o que a gente faz e quão importante o nosso papel é para a sociedade como um todo. Então, eu vou explicar aqui para vocês um pouco do que eu faço, de como eu faço isso, tá? O meu trabalho, né, para quem não sabe, eu sou um físico, tá? Faço bacharelado em física na UF de Volta Redonda, bacharelado em física computacional especificamente, tá? E qual é o meu trabalho? O que um físico faz, né? Eu estudo a natureza e tento passar o que eu vejo da natureza por um propósito matemático / programacional, tá? Eu tento replicar isso. E eu tento ver o que a natureza faz e tento extrair isso e tentar aplicar no nosso cotidiano. Então, por exemplo, a luz. A luz é uma onda eletromagnética. Então, ao estudar a luz, que é uma coisa da natureza, a gente conseguiu entender o que é uma onda eletromagnética. E se você abrir essa onda eletromagnética, a gente tem o campo elétrico e o campo magnético. E aí você vai estudando esses dois campos, você consegue produzir coisas para a nossa sociedade. Então, por exemplo, quando eu estudo a luz, eu posso criar uma lanterna, por exemplo. Eu faço um propósito matemático, estudo isso e passo para um engenheiro, por exemplo, para o engenheiro tentar produzir alguma coisa que replica essa luz, entendeu? Essa coisa que eu estou estudando. Mas não é tão fácil igual eu estou tentando explicar para vocês, tá? Então, como é que funciona o passo a passo disso? A primeira coisa é a gente ter uma ideia, tá? Então, o Newton, ele observava que coisas caíam, igual eu tinha dito no episódio passado. Então, corre lá pra gente dar uma olhada. O Newton observou que coisas caíam. Beleza. Mas por que elas caem? O que o Newton pensou? Tem alguma coisa puxando essas coisas para baixo. Mas o que está puxando essas coisas para baixo? Então ele tinha uma ideia e tinha uma dúvida. Então esse é o ponto de partida. Através disso, o que o Newton fez? Ele fez uma série de experiências, ali naquela época mais arcaica ali do quesito experiência, né? Então ele foi atrás disso, ele fez uma série de experiências, obteve valores,
E através desses valores ele tentou achar um padrão. E foi fazendo conta, né? Ele não tinha um computador, ele não tinha uma calculadora, né? Então ali o processo dele demorou bastante. Ele juntou, colheu esses dados e através disso ele foi e formulou o postulado da gravitação universal. Aqui eu estou sintetizando demais o trabalho dele, tá? Esse trabalho aí durou bastante tempo, se não me engano foi 5 anos para ele postular isso, tá? Bastante tempo. Então, o que a gente consegue extrair dessa história do Newton aí? Ele tinha uma ideia, ele fez uma experiência, coletou dados, estudou esses dados e chegou a uma conclusão. Então é isso o processo científico, tá? Basicamente. Não é só você ter uma ideia e estudar essa ideia e fazer experiências. Existe uma coisa que a gente chama de método científico. O que é o método científico? É uma série de rigores, né? Uma série de leis, regras que você tem que seguir para que a sua experiência, a sua coleta de dados seja validada. Então, por exemplo, eu quero estudar a gravidade. Então eu vou conduzir uma experiência que projete, simule um corpo caindo. Eu vou ter ali uma máquina, um aparelho que colete esses dados para mim. Beleza, eu posso coletar esses dados aí. Então eu tenho que seguir as leis que o método científico obriga a seguir para que esses dados não sejam simplesmente números. Então eu tenho que seguir uma precisão. Esses dados o aparelho tem que dar bem calibrado, bem ajustado. São coisas diferentes. Eu tenho que realizar um número determinado de medições, tá? Então eu acho que no mínimo são 3. E no máximo aí até onde a sua memória do seu computador aguentar. Então, quanto mais dados aí, mais preciso, mais coeso a sua ideia é. Ok, tem esses dados com um número certo de medidas, número certo dessa precisão dessas medidas, né? Meu equipamento estava funcionando bacana. Ok, eu tenho uns dados que podem ser usados para formular uma ideia formular uma resposta para minha ideia. Então eu vou pegar esses dados, eu vou desbruxar algumas leis da matemática ou da física, né? Estou falando aqui porque é o que eu faço na física. Então já tem leis e teorias que já são bem validadas, porque as pessoas que propuseram essas ideias, essas leis, elas usaram o método científico e elas deram certo. A ciência adquiriu isso como uma verdade entre aspas. Então eu tenho os meus dados, eu vou pegar e vou usar esses teoremas e essas leis para tentar justificar porque os meus dados estão daquele jeito. Então ali, vai demorar, dependendo do que eu quero fazer, dependendo do quão louco é a minha ideia, né? Então ponham isso na cabeça de vocês. Ideias extremamente complexas precisam de provas extremamente complexas. Então, se eu quero provar que a Terra é plana, o que é uma mentira, diga-se de passagem, eu tenho que fazer uma experiência coesa que me dê um resultado absurdo para desmentir o que vários cientistas ao longo dos séculos aí falaram que a Terra não é plana. A Terra é um globo, é uma esfera. Então, ok. Eu uso essas teorias, esses teoremas, essas leis, pego meus dados, faço aí algumas transformações matemáticas, aí, né, eu uso esses teoremas, essas leis, e chego num valor. Então eu cheguei que a gravidade vale 9,8. Beleza, mas 9,8 tá certo, tá errado? Olha, no conceito da gravidade ela vai estar certa, tá? Ela vai estar certa se você chegou nesse valor. Mas o que acontece? Eu tenho essa ideia, tenho esse valor. O que você vai fazer? Você vai construir um artigo contando o que você fez, contando o seu passo a passo, contando tudo o que você fez destrinchadamente, né? Contando quais teorias, quais leis eu usei, de acordo com quem, fazer um referencial e vai postar. Vai publicar, né? O que a gente chama de publicação. Esse artigo ele vai ser analisado por outros cientistas. Esses cientistas vão pegar o que você fez e vão tentar replicar isso no laboratório deles, usando os mesmos teoremas, as mesmas condições, tudo igualzinho você fez. Se isso acontecer, der certo, beleza, a gente tem uma teoria. Quer dizer que
ela foi validada por outros cientistas, ela foi reproduzida, mas ainda ela não é uma verdade universal, entre aspas, tá? Nada na física e na ciência é uma verdade universal. A gente trabalha constantemente para tentar desmentir isso. É até engraçado falar que o cientista, ele trabalha para provar que ele está errado sempre. Então, o que acontece? Esse é o princípio básico da ciência. É você nunca contentar com o que você tem hoje é o certo, é o correto, já basta. É você sempre tentar superar quem veio antes. Então, eu não acredito que o Newton está certo sobre as 3 leis dele. Tá bom, você pode não acreditar, mas você vai ter que provar que ele está errado. Aí você vai usar tudo que eu falei até agora para vocês provarem que ele estava errado. Não é só você ficar um biruta do nada e falar que Newton estava errado porque isso é aquilo. Não, você tem que provar que ele estava errado. Porque as leis dele já são bem consolidadas. Então vocês vão ter que provar com uma teoria, uma ideia mirabolante, bem construída, maravilhosa, para você desmentir o que ele estava falando. Mas João, tá, é assim que funciona o pensamento científico. Mas como que eu consigo? Como é que eu posso fazer isso? Olha, o que as pessoas como eu fazem é tentar entrar numa universidade pública, uma universidade privada, tá? Que tem algum programa científico acontecendo ali e colar com um professor que já é um cientista condecorado, né, digamos assim, né? Ele já tem, sei lá, o mestrado, o doutorado, né, a graduação completa. E chegar nele e perguntar, pô, eu posso fazer uma iniciação científica, se você estiver na faculdade, né, na graduação, a gente faz uma iniciação científica, que é um trabalho relativamente simples, para que a gente conheça tudo que eu falei aqui, todo o método científico. E a gente, provavelmente, isso pode gerar uma publicação, um artigo, aí vai depender do seu orientador, né, o seu professor que te representa aí. Por exemplo, eu faço física. Meu orientador, eu e ele, a gente estuda sobre óptica e programação quântica. Então a gente tem o nosso papel, nossas ideias. Ele me ajuda a entender essas ideias, esse emaranhado de coisas que é a informação quântica. E a gente faz experiências para a gente tentar provar alguma coisa. E então, porque você pode fazer isso sozinho, mas aí vocês vão ter que ter um laboratório. Então eu não acredito que todo mundo tenha dinheiro para bancar um laboratório com equipamento caro, né? Enfim. E daí, quando você vai subindo na sua graduação, no seu mestrado, enfim, você vai elevando o nível da sua pesquisa, né? Vai pesquisando coisas mais difíceis, até que você seja um doutor ou um mestrando, um mestre, né? Para você mesmo conduzir alguma ideia. Mas até lá você vai precisar de ajuda de alguém. Isso é bastante interessante, tá? Mas como é que você ganha a vida fazendo ciência? Cara, ganhar a vida fazendo ciência é bem difícil, não vou mentir pra vocês, tá? Inclusive era o tema do post que eu tinha visto. Vocês podem ganhar bolsas ou podem trabalhar numa universidade e ser um professor pesquisador. Quando você ganha uma bolsa, é extremamente difícil. Ou porque a bolsa é muito baixa, o valor dela, né, para você se manter. Ou porque ela demora para cair, tá? O órgão responsável por publicar essa bolsa, ele não passa a transmitir ele direito no tempo certo. E esses valores podem variar, né? Chegando até R$600 na graduação, se eu não me engano, 1.400 no mestrado e acho que 2.000 no doutorado. Não tenho certeza desses valores, tá? Isso aqui botando tudo em alto. Mas, gente, para você se manter no país hoje, esse dinheiro é muito baixo. Então, porque muita gente mora numa cidade que não é a natal dela, né? Não é a cidade que ela nasceu. Então você tem que pagar aluguel, comida, água, luz. Muitas vezes, quando você é físico, nem tanto. A não ser que você mexa com alguma coisa radioativa. Mas quando você é um químico, um biólogo, que mexe com resíduos, com espécimes que podem oferecer algum risco a você, você não ganha um extra de insalubridade. Então, o que você tem ali é a sua consciência de que você não pode errar, tá? Senão você tá ferrado. Você tem que fazer o melhor trabalho seu, porque se acontecer alguma coisa, você tá sozinho, porque você não tem um adicional de insalubridade, você não tem
um plano de saúde, você não tem nada. Você só ganha aquela bolsa. Você pode pesquisar, fazer essas pesquisas sozinho, mas eu não acredito que todo mundo tenha dinheiro para isso, para montar o próprio laboratório. Mas é isso que acontece. E outra coisa, gente, não acreditem em qualquer coisa que você escuta na internet, leia na internet. Para você fazer ciência, para a gente criar uma coisa palpável, para vocês terem alguma coisa relacionada à sua vida, para que a ciência chegue na sua vida, é extremamente demorado, mas no final a gente tem frutos. Então não acredite em antivacina, não acredite em terraplanista, essas coisas não são pseudociência. Eles estão alucinando na cabeça que botaram, alguém falou, alguém que eles confiavam, talvez da religião deles, algum padre, pastor, não sei, falou para eles sobre isso, e eles acreditaram aquilo como verdade. Então, procurem pesquisar, procurem colher informações certas sobre o que está acontecendo, porque acreditar na ciência, a ciência não precisa que vocês acreditem nela, porque ela por si só não precisa ser acreditada, ela precisa ser estudada. Por exemplo, coisas que a ciência trouxe para vocês, os trabalhos de Faraday, do James Watt, do Tesla, esses cientistas, eles estudaram a natureza elétrica das coisas. Então eles propuseram experimentos, ideias que revolucionaram a área da elétrica. Por isso que hoje a gente tem a luz em casa. Por isso que hoje a gente tem o nosso celular. Foi uma série de estudos de diversos profissionais que arriscaram tempo, a vida deles, em prol de proporcionar a descobrir um pouquinho das coisas que o mundo tem a oferecer. E, gente, a ciência, ela é uma coisa que a gente faz devagar, a gente galga o espaço dela. Então a gente precisa estar sempre evoluindo, sempre estudando, porque existem muitas coisas ainda que a gente não sabe. Então a gente não sabe o que tem no oceano mais profundo, no espaço mais longínquo. A gente não sabe se a gente está sozinho no universo. Já pensou? A gente daqui a alguns anos descobre que existe uma civilização alienígena pelo espaço. Que da hora que seria. Que a gente pudesse aprender coisas maravilhosas. Por exemplo, teletransporte. Como viajar na velocidade da luz, igual do filme de Star Wars, do Jornada nas Estrelas. Descobrir uma nova forma de vida. Imagina isso, gente. Conhecer coisas novas. É isso que a ciência propõe. Tá? Isso aqui eu tô viajando com vocês, mas o estudo da ciência proporcionou uma coisa inacreditável, gente. Se vocês pensarem que algumas décadas atrás a gente se comunicava por carta e agora a gente consegue comunicar com uma pessoa que está do outro lado do mundo através do celular, através da internet. Vocês têm uma centena de livros na mão de vocês. Um conhecimento longínquo na mão de vocês, que antes a gente teria que ir numa biblioteca, comprar um livro, ler, entendeu, gente? E é uma arma extremamente poderosa que muda o rumo das coisas. Logicamente, o uso da ciência nem sempre foi algo bom. Algumas pessoas usaram ela para fazer coisas ruins, mas de nenhuma forma ela é perigosa. Ela merece ser deixada de lado. Não, são pessoas fazendo coisas ruins, ok? Então nunca desista de estudar, de galgar coisas melhores, porque no final vale a pena. Imagina vocês receberem um prêmio de melhor atuação na área de vocês. Por exemplo, um prêmio Nobel na área da física, um prêmio da paz, um Pulitzer de melhor repórter, ou um Oscar de melhor filme. E, gente, infelizmente a gente tem dentro da universidade, dentro da ciência, algumas pessoas que ainda estão um pouco retrógradas com relação a como que um cientista deve fazer o seu trabalho, tá? A gente está mudando. Existem diversas pessoas dentro da própria academia que estão tentando quebrar esse paradigma. Eu, por exemplo, estou gravando esse podcast para vocês para tentar divulgar um pouquinho do que eu sei, que não é muita coisa, mas já dá para dar uma força. Outros cientistas fazem isso muito melhor do que eu. A gente tem o caso da Bibi Bailas, que tem um canal no
no YouTube, o Física Fins, a gente tem o Pedro Loz, a gente teve o Carl Sagan, que foi o maior divulgador de ciências do mundo, a gente tem o Neil deGrasse Tyson, que é hoje a maior referência de divulgação científica do mundo, e isso é impressionante o que a gente consegue fazer, e a gente está sempre melhorando. Então, se você tem interesse em fazer alguma ciência, não desista, venha fazer com a gente, entre num curso superior, estude, você vai conseguir. Eu, por exemplo, não vim do melhor lugar, não moro no melhor bairro da minha cidade, não tive todos os acessos possíveis, mas eu consegui chegar onde eu tô com muita dedicação e muito trabalho. Não foi fácil, e eu não estou dizendo que foi meritocracia nem nada disso, porque isso não existe. Mas vale a pena quando vocês chegam no topo e vocês conseguem vencer. Eu ainda não cheguei, mas espero que um dia chegue. Então é isso, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima.